Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a nossa lição quinta. Moisés como Deus sobre o faraó. Leia Êxodo 6, 28 a 30 e Êxodo 7, 1 a 7. Como o Senhor lidou com as objeções de Moisés. O Senhor providenciou Arão para ajudar Moisés a falar com o faraó. O mesmo desfecho que vimos na história do povo de Israel. A sequência da lição faz um comparativo entre o que foi o processo de rejeição do faraó e a Revolução Francesa. Isso tem tudo a ver com a questão do ateísmo. O cientificismo, o iluminismo nos seus processos mais agudos, o humanismo crescente levou a humanidade a um processo de autossuficiência. O comportamento do faraó é o mesmo. O poder do Egito e as suas competências levam à percepção ou a um comportamento de autossuficiência a ponto de questionar: quem é este Deus que será maior do que eu? O faraó do Egito. Dada essa condição, dada essa circunstância, Deus faz uma proposta. E a proposta é modificar o cenário. Quando você pensa na modificação do cenário, é óbvio. A primeira grande modificação do cenário necessária era com o povo de Israel. Era preciso que o povo de Israel minimamente aceitasse a proposta da libertação. Mas o povo recuou. Mas depois, o apoio começa e percebe a intervenção de Deus. E conforme vai percebendo a intervenção de Deus, a esperança vai sendo renovada dia após dia no coração do povo de Israel. E então, esse Deus, que é o Deus Yahweh, o Deus Supremo, o Deus Divino, que se manifesta ao povo como aquele que é contínuo e nos traz um pedido. O pedido que a mesma estabilidade que esse Deus manifesta no seu comportamento seja visível também no nosso comportamento. E a questão é, como é possível nos mantermos estáveis em meio a circunstâncias difíceis desse mundo? Só há uma forma: a fé. A fé em um Deus que nos pede que creamos nele, mas não sem manifestação, sem apresentações claras de quem ele é. A história do povo de Israel deve ser para nós um estímulo a lembrarmos de que esse Deus se manifesta com esse mesmo nível de poder em nossos dias, ainda que não caiam pragas sobre o mundo no sentido direto, ou Deus não se manifeste da forma como se manifestou no Egito, abrindo o Mar Vermelho e outras circunstâncias semelhantes. Deus continua se manifestando entre nós em situações precisas, pontuais, necessárias para que nossa confiança se mantenha. Mas é na história do passado, nas grandes manifestações do passado, que a gente deve depositar nossa atenção para lembrar que o mesmo Deus que agiu naquela época agirá de novo em nosso tempo. O mesmo Deus que executou sobre o povo do Egito o seu juízo é o Deus que executará o seu juízo no nosso tempo. O mesmo Deus que julgou o seu próprio povo nas circunstâncias da Páscoa, é o que veremos na lição 5, é o Deus que julga o seu povo, o remanescente, no nosso contexto. O mesmo Deus que salvou aquele povo é o Deus que nos salva hoje.
É o Deus que nos propõe a salvação hoje. Dúvidas haverão, sim, haverão circunstâncias em que teremos medo. Deus entende isso. Deus sabe disso. Promete colocar em nossa boca aquilo que devemos ser, a palavra em seu tempo. É esse Deus que promete soprar no nosso ouvido aquilo que devemos falar. É esse Deus que nos diz atrás do ouvido: esse é o caminho, ande por ele. Sim, ele nos pede estabilidade porque ele sabe a fonte do poder. Nós devemos acreditar que essa fonte de poder está disponível hoje, agora. Em outras palavras, os pioneiros da igreja lá atrás tiveram dificuldades iguais ou maiores do que as que temos hoje. Como sobreviveram? Fé. Como cumprirão a missão? Fé prática, fé aplicada. Apesar das dificuldades, como a lição termina? A lição, na realidade, termina com o processo de ligação, com a sequência que a gente vai ver nas próximas 2 lições. Ela termina com Moisés como Deus sobre o faraó, dando a condição plena de compreensão de que quando alguém atua em nome de Deus, quando alguém atua e cumpre a missão que Deus designou, o mundo é muito pequeno diante dessa pessoa. Não importa quão limitada seja a sua condição. E isso me faz lembrar de Ellen White, no início da história da igreja. Uma menina com suas dificuldades de saúde, mas ainda assim com a bênção de Deus para executar uma missão em um tempo. E do lugar menos provável veio a confiança de que o Deus do improvável faz acontecer a sua vontade. Não importam as circunstâncias. As 2 pessoas anteriores que rejeitaram a missão de Deus eram sujeitos competentes, com toda a condição de executar a missão com proficiência, mas tiveram medo e não confiaram em Deus. Mas essa simples garota deposita em Deus toda a confiança e Deus age sobre ela de tal forma que o resultado desse começo difícil é essa infinidade de estruturas e formas com as quais Deus tenta advertir o mundo de que o tempo é este e de que a vinda de Cristo está próxima. Escolas, igrejas, hospitais, instituições de toda a natureza, uma obra de publicação que invade o mundo. E a pergunta é: o que falta? Que coisas nos falta para confiar num Deus assim, num Deus que transforma um início difícil nesse imenso arsenal de chamadas, convites e formas variadas de pedir para que as pessoas voltem para a casa do Pai Celestial? Você quer saber mais? Então não perca o estudo adicional, a continuação da lição. Não deixe de se inscrever, compartilhar e deixar o seu like, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir.